Segurança em Foco. Muito bem, nosso Segurança em Foco no ar, e a gente vai falar dessa nova polêmica envolvendo crianças na internet e agora mudanças do Roblox. Jogadores vão ter que conversar entre jogadores da mesma idade. A questão, gente, é que as próprias crianças estão reclamando disso. Essa medida não está agradando o público em geral, que começou uma série de protestos virtuais da plataforma. O influenciador Felca, por exemplo, que tem levantado essa bandeira sobre a adultização das crianças na internet, também passou a ser alvo das críticas desses menores após a plataforma anunciar essas novas regras de segurança. Usuários menores de idade acusam o Felca, que é um criador de conteúdo, de ter motivado as mudanças por conta da publicação do vídeo em que denunciou essa adultização das crianças nos ambientes digitais. Vamos entender, gente, como é que esse Roblox funciona, essas mudanças, se elas serão realmente efetivas ou não, se causarão algum tipo de mudança no público e nas ações, com a SaferNet Brasil. A psicóloga da SaferNet, a Bianca Urrico, está conosco nesta manhã. Bianca, bom dia. Olá, Patrícia, bom dia. Bom, a SaferNet é uma das principais entidades de proteção no ambiente online no país, né? Principalmente em relação às crianças. Essa mudança do Roblox, em relação a essa mediação de idade, né? Eles vão poder conversar entre idades parecidas. Como é que vocês veem isso? Isso. Isso. O Roblox, ele é uma plataforma de jogos online que é muito popular entre crianças e adolescentes no mundo inteiro. E ela funciona como um grande universo virtual onde os próprios usuários criam jogos e personagens e interagem entre si. Então, nessas comunidades que são criadas no Roblox, existem esses recursos de conversa que, apesar de serem indicados para permitir a socialização entre os usuários, ele também é justamente onde surgem os riscos, né? Uhum. O contato com desconhecidos, assédio, discurso de ódio, tentativas de aliciamento, exposição a conteúdo que é violento, extremista, inapropriado. Então, por isso, a empresa agora colocou o chat como uma ferramenta onde vai ser dividido por idade e onde somente a partir de crianças de 13 anos e com a autorização dos responsáveis é que vão ter acesso a essa funcionalidade. Uhum. Para vocês, resolve? É um paliativo? Olha, do ponto de vista da proteção, a intenção é tentar, de fato, impedir que crianças e adolescentes tenham contato com adultos que são desconhecidos em chats de voz, que são esses ambientes que são difíceis de moderar em tempo real. Uhum. O desafio, de fato, é que esses sistemas automáticos de verificação, como o reconhecimento facial, ainda não são perfeitos, eles podem errar, podem ser burlados e levantam algumas preocupações que são legítimas em decorrência da privacidade do uso de dados, né, de crianças e adolescentes, porque esses sistemas de verificação por reconhecimento facial, eles envolvem um tratamento de dados pessoais sensíveis, especialmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, como imagens de rosto, informações biométricas. Então ainda a gente tem esse desafio duplo, né? De um lado, tentar proteger crianças dessas interações que são de risco, e o outro também é garantir a proteção e a exposição desnecessária de dados pessoais insensíveis. Então são tentativas que as empresas agora estão nesse movimento global de tentar proteger crianças e adolescentes em suas experiências online, e em decorrência disso ainda estão avaliando possíveis ferramentas que podem diminuir esses riscos em relação à interação com pessoas desconhecidas. É meio contraditório, porque para proteger você tem que expor um pouquinho mais. Sim. Né? Então, é importante pensar nisso, essa perspectiva de que ainda precisam ser avaliadas quais são as ferramentas mais adequadas para, de fato, permitir a proteção integral e colocar crianças e adolescentes como prioridade absoluta nesses espaços. Assim seria uma forma de tentar limitar pela imagem, pelo rosto, né, de que ali se trata realmente de uma criança. Mas também dá para burlar isso, não dá? Hoje em dia a internet, as ferramentas, a inteligência artificial pode criar qualquer coisa. Exatamente. E é importante a gente refletir principalmente sobre a educação digital e midiática. A gente tem agora também a BNCC Computação, que é um documento normativo que
tem sido colocada como obrigatória através do Ministério da Educação para, de fato, orientar crianças e adolescentes para um uso mais crítico, consciente, ético e responsável no uso das tecnologias. Então, é muito importante que a gente possa assumir esse compromisso de orientar as famílias, que muitas vezes estão muito perdidas em relação a como, de fato, proteger crianças e adolescentes nessas experiências e ensinar crianças e adolescentes a como utilizar as tecnologias de uma forma mais consciente e responsável. Só para o nosso ouvinte se situar, a BNCC que você fala é a Base Nacional Comum Curricular? É essa? Perfeito, exatamente. E esse documento ele tem um complemento que é o BNCC Computação, que é exatamente com o objetivo de trabalhar temáticas que envolvem também o eixo de cultura digital através do uso consciente e responsável das tecnologias. Então, hoje em dia, as escolas estão precisando se adaptar para, de fato, também apoiar crianças e adolescentes nesse processo de aprender a como navegar com segurança e responsabilidade nesses ambientes. Mas aí os pais também não precisam esperar a escola abordar para a criança, levar para casa. Eles podem acessar isso diretamente, já fazer a pesquisa e saber como é que funciona. Quais são as diretrizes? A gente precisa... Exato, Patrícia. Assim, a gente precisa entender também o papel da família nesse processo, né? A família muitas vezes está muito desamparada. A gente vive num país de dimensões continentais, com muitas desigualdades e uma ausência, de fato, de uma literacia digital, de uma educação digital. Então, é preciso também que a gente possa apoiar essas famílias que muitas vezes estão muito sobrecarregadas, famílias que muitas vezes preferem que os filhos fiquem navegando na internet do que estejam em espaços que podem ter riscos para a sua segurança. Mas é importante também que a gente possa, que as empresas de tecnologia também promovam as ferramentas de controle parental e que orientem sobre a supervisão familiar para, de fato, a gente conseguir uma mudança e que crianças e adolescentes compreendam que algumas estratégias que estão sendo utilizadas de fato, para protegê-las de situações de riscos que podem ter consequências reais em relação às experiências delas nesses ambientes. Agora a gente tem acompanhado também a evolução das escolas de tempo integral, que vem aumentando em número, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, né? Mas muitos pais ainda tentam deixar as crianças num sistema integral para protegê-las de situações que podem, né, envolver esse acesso perigoso à internet. Mais tempo na escola, mais tempo com os colegas, mais tempo em sala de aula e em atividades talvez extra até curriculares, né? Mas garantia ainda não, né? Porque tem pai que fala, meu filho passa o dia inteiro na escola, ele não corre risco. Não é assim também, né? Isso. Não é assim também, é isso. Assim, crianças e adolescentes precisam acessar a internet, acessar esses ambientes digitais com orientação e acompanhamento. Então, a gente sabe que hoje em dia o universo das crianças e adolescentes está muito vinculado a essas experiências online. Então, por isso que é importante que mesmo que uma criança tenha muitas atividades, que passe muito tempo na escola, que tenha, né, uma qualidade em relação às experiências offline, né, que a gente diz, é importante também que os pais possam compreender que em outros momentos, nos finais de semana, quando chegam à noite da escola, elas vão ter acesso a esses espaços e por isso que a supervisão familiar, o diálogo, a escuta ativa, o exemplo é muito importante, porque às vezes a gente adulto também está usando a tecnologia de uma forma que muitas vezes não é saudável, não é qualificada. Então é importante também que a gente possa refletir sobre isso, para que crianças e adolescentes possam ter de fato uma orientação adequada para acessar esses ambientes de uma forma consciente e responsável. Já chegam perguntas aqui dos nossos ouvintes, gente, 992994297, fiquem à vontade, tá? Essa, eu não sei se ela é mãe ou tia, mas ela pediu para não ser identificada. Como eu consigo me aproximar do adolescente da minha família? Muitas vezes, e eu até aproveito a pergunta dela, porque às vezes você está vendo a criança mexendo na internet, alguma coisa, e você, adulto, normalmente saca isso. Ela vai lá, diminui ou muda de página e acha que você não percebeu. Mas você percebe, né? Ela fica tímida, ela fica até com medo, às vezes pode até não estar fazendo nada demais, mas ela tem um certo receio de deixar você ver o que ela está fazendo, né? Como é que a gente quebra isso, Bianca?
Olha, é muito importante essa pergunta, agradeço quem enviou, porque eu acho que tem uma reflexão importante que nós adultos, quando a gente vai falar com adolescentes sobre riscos e violência na internet, a gente acaba falando às vezes de uma forma muito que afasta os adolescentes Uhum. desse momento de diálogo, em especial porque a gente fala de uma maneira muito moralista, ressaltando o que é certo e errado, a gente acaba sempre fazendo recomendações de uma maneira que é muito prescritiva, reforçando o que os adolescentes devem ou não fazer, direcionando a conversa a partir de uma perspectiva que é muito adultocêntrica, que não enxerga as experiências daquele adolescente como experiências válidas. A gente tem uma mania de desmerecer muitas vezes as experiências dos adolescentes, e isso não cria uma conexão e um vínculo de confiança com eles e elas. Então a gente escuta muito pouco o que eles têm a dizer, as suas experiências online, o modo que eles usam a internet, a gente abre pouco espaço para diálogo. Então é necessário que a gente também abra um pouco mão das nossas crenças, do modo como a gente enxerga as coisas, do nosso julgamento, para entender que o que eles estão vivendo é algo inédito, a gente não viveu o que eles estão vivendo. Então, se a gente não genuinamente ouvir o que eles têm a dizer e não falarmos de maneira autêntica, verdadeira, com acolhimento, os adolescentes eles não vão se interessar pelas recomendações e pelo diálogo, porque eles vão entender aquilo como uma imposição. Né? Que é a Uhum. visão do adulto que vai chegar e dizer o que eu devo ou não fazer. E os adolescentes estão numa fase de desenvolvimento e que eles estão ali querendo, de fato, ter essa autonomia. Então, o que eu recomendo é compensar mesmo com empatia, com curiosidade. Então, em vez de já começar o diálogo impondo regras ou criticando como eles estão utilizando a internet, é mostrar interesse no que é que eles estão fazendo. Olha, o que é que você gosta de fazer? Quais são os criadores de conteúdo que você gosta de acompanhar? Que tipo de jogos? Vamos jogar junto aqui? Você pode me ensinar a jogar também? Então, perguntar sobre quais as redes sociais que eles gostam mais, o que é que preocupa eles online, dar o exemplo também, né? Mostrar que como a gente também tem tido essa dificuldade, às vezes, de se desconectar, de ter um Uhum. pouquinho mais experiências no offline. Eu acho que estabelecer esse vínculo de confiança sem julgamentos é muito importante nessa fase da vida. Agora, é melhor começar com a criança, aproveitando a pergunta da ouvinte aqui, é mais fácil se aproximar da criança porque ela ainda está entrando nesse universo do que se aproximar do adolescente? É claro, assim, a gente pensa que quanto mais cedo a gente começa a estabelecer essa educação digital, o desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades digitais e também socioemocionais, mais a criança vai se sentindo fortalecida e vai vendo aquele adulto de referência como alguém com quem ela pode contar. Mas isso também pode acontecer com adolescentes, né? Adolescentes, eles podem, aos pouquinhos, ir sentindo que aquele espaço é um espaço onde os pais, os responsáveis, estão ali para, de fato, apoiá-los e não julgá-los. Então, assim, sempre é importante a gente dar o primeiro passo e começar, independente da faixa etária em que a criança ou adolescente esteja. Uhum. Tem um outro ouvinte aqui também pedindo para não se identificar, mas Uhum, vou tentar resumir aqui, ele está dizendo que quando ele vê alguma coisa na tela do, acredito que seja filho, tá? uhum, Dele, ele se assusta e às vezes ele fica nervoso e fica com medo de chegar perto da criança. uhum. Como é que E é controla isso, esse assim. medo, né? Exato, assim, o mais importante é entender assim, por que eu tô com medo de conversar sobre algo que meu filho ou minha filha está acessando, né? O que é que isso, né, revela sobre mim, sobre as minhas angústias, sobre a minha fragilidade às vezes de entender que talvez a minha experiência foi outra, se os meus pais também não tinham esse momento de diálogo comigo, e por isso eu posso estar reproduzindo também essa experiência com os meus filhos. Então, eu acho que o mais importante é tentar, em um momento que a pessoa se sinta um pouquinho mais confortável, confiante, chamar para assistir um filme sobre a temática e depois conversar sobre o filme, contar um pouquinho sobre como era na sua época, sobre como era difícil às vezes abordar os pais para falar sobre temas sensíveis, mas como isso é importante porque às vezes alguém de confiança falando um pouquinho sobre isso faz com que a gente se sinta mais à vontade. Então é importante primeiro que a pessoa consiga compreender o porquê está tão assustada de abordar sobre temas que podem ser sensíveis, sim, mas que podem também estabelecer um vínculo de confiança muito legal com os filhos, quando eles se permitem falar assim, olha, meu pai ou minha mãe está se permitindo falar de algo que muitas vezes eu imaginei que ele não teria coragem de. Bianca, agradeço a conversa conosco aqui na CBN Vitória. Muito obrigada por ajudar esses adultos, né? Não sei se são pais, se são mães, se são tios, mas os que participaram conosco, mas eu tenho certeza que muita gente está ouvindo também, gostou das suas orientações. Obrigada mais uma vez e já fica o convite para a gente conversar outras vezes, viu? Obrigada.